Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Tribuna do Sucesso. Eu sou Ricardo Alvarenga, estou aqui com meu amigo Larry Borges e hoje estamos recebendo um convidado excepcional. Foi meu professor na faculdade. Na faculdade a gente chamava ele de Demolidor, né? Porque quem já viu Marvel sabe, o Demolidor era um advogado que era cego. Então, hoje a gente está recebendo aqui o meu professor de Direitos Humanos, o meu professor de Direitos Fundamentais, o meu professor que me ensinou a maioria do que eu sei sobre o direito constitucional, meu professor Josemar Araújo. Josemar é cego Boa. e Josemar é advogado, atuante na área e professor. Bem-vindo, Josemar. Obrigado, gente. Estou à disposição para o que eu souber responder. Não, Legal, tudo Josemar, obrigado pela tua presença aqui. Agora, antes de começar, a gente já estava falando um pouquinho da da trajetória, né? trajetória, dos desafios. E gostaria de te perguntar o seguinte, Josemar, como é que está a sua vida atualmente, profissionalmente, meu amigo? Eu continuo professor, acho que isso é o que eu vou fazer para o resto da vida, é o que eu amo fazer. E continuo advogado. É uma profissão que me deu muito do que eu tenho hoje do ponto de vista de bagagem humana, que me abriu várias oportunidades e hoje em dia eu administro um escritório, Josemar Araújo Sociedade, a gente tem no LinkedIn, né, em outras plataformas como Josemar Araújo Assessoria Jurídica. É interessante, Josemar. Você, então, a sua advocacia, perguntando aqui, a gente te convidou, te expondo como convidado de direitos humanos. A sua advocacia, então, é voltada para essa área? A gente tem, porque quando a gente fala de direitos humanos, a gente precisa dizer que direitos humanos é um tema amplo, né? Super amplo. Então, dentro da advocacia em direitos humanos, você tem, por exemplo, os direitos de nacionalidade, isso é uma coisa que a gente faz. A gente tem o direito à saúde, por exemplo, que é uma área que a gente atua bastante. A gente tem a questão de direitos da mulher, que é uma área que a gente também atua e a área de direito da pessoa com deficiência. Então, todas essas áreas são áreas ligadas a direitos humanos e a gente trabalha muito nessa perspectiva. Legal, interessante como direitos humanos ele tem vários nichos, né, cara? E É, você pode falar sobre várias coisas dentro desse grande universo, né? Esse grande tema, né, Josemar? Eu, por exemplo, sempre digo que os direitos humanos eles são todos aqueles sem os quais os demais não fariam sentido. Uhum. Só que, para a gente entender a temática dos direitos humanos, é importante a gente entender o que que eles significam. E, basicamente, eles significam a proteção jurídica a grupos hipossuficientes, ou seja, na relação institucionalizada de poder desigual, os direitos humanos se posicionam em favor das pessoas hipossuficientes, das pessoas mais fracas. Então, por exemplo, você está diante de uma relação entre uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência, você tem uma relação, em tese, de hipossuficiência. Por isso é que, por exemplo, num concurso público, você tem um percentual de vagas reservadas, porque a Uhum. pessoa com deficiência ela enfrenta muito mais dificuldades Uhum. para enfrentar, para viver as provas, o processo seletivo como um todo, a chegada ao local, a colocação no trabalho. Aham, boa, com certeza. E a interessante. questão da integração, né, das pessoas com deficiência na sociedade é um tema de alta relevância para nós advogados, né, que Sim. atuamos também defendendo esse tipo de pessoa. E você me falando, Josemar, eu lembrei muito do LOAS, cara. Lá no seu escritório você faz muito LOAS? Você tem uma demanda grande disso ou não? A Lei Orgânica da Assistência Social, ela institui uma série de benefícios, né? Um deles é o benefício de prestação continuada, o outro é o auxílio inclusão, que é um benefício relativamente novo. Geralmente, quem trabalha mais com isso são profissionais que lidam diretamente com direito previdenciário. Uhum. Então, a gente hoje não milita muito em direito previdenciário, mas sempre que há algum colega que precisa de orientação, precisa trocar ideia, a gente procura auxiliar, porque quanto mais pessoas estiverem engajadas em assegurar direitos à pessoa com deficiência, é melhor.
porque efetivamente a pessoa com deficiência durante muitos anos, ela não conseguia encontrar profissionais do direito capacitados para atender essas demandas, né? O direito da pessoa com deficiência, ele passou a ser cobrado numa maior intensidade pelas universidades, pela própria OAB, há muito pouco tempo. Sim. Você já atuou em algumas causas coletivas? Em 2009, a gente não tinha sequer lei em relação ao autismo, e aí eu fui procurado pela ADEFA, Associação em Defesa do Autista, e participei de uma das primeiras audiências públicas sobre o tema do autismo, aqui no Rio de Janeiro, na Alerj. E ali nascia a Lei Berenice Piana, minha grande amiga Berenice Piana. E aí participei com um grupo muito bom naquele momento, né? A Jusceli, a Eloá, o Ulisses Costa, a Berenice, e nós lutamos muito para levar um projeto de lei a Brasília, que foi o projeto 138 de 2011, que tramitou primeiramente no Senado Federal e que levou à elaboração da Lei 12.764 de 2012, a primeira em âmbito federal, de proteção à pessoa com autismo. Então, eu diria para você que a minha atuação ela foi como um dos redatores desse projeto, e aí você perguntou se eu participei de defesa coletiva. Imagino que você quisesse me perguntar sobre defesas judiciais. Sim, Sim, já sim. participei, mas eu acho que nós, advogados, a gente fica muito preso ao aspecto judicial. E Uhum. muitas vezes a gente precisa atuar também no sentido da participação política, porque existem leis que não existem e delas pode depender o nosso trabalho futuro. A gente tinha muita dificuldade, por exemplo, em efetivar direitos de pessoas com autismo, porque a gente sequer tinha lei sobre isso. Então, a pessoa com deficiência não era a pessoa com autismo não era considerada pessoa com deficiência até a Lei 12.764. Então, eu tenho assim muita alegria de ter participado desse projeto de lei, de ter participado daqueles debates e ter chegado até a Lei Berenice Piana, a Lei 12.764. Que maneiro, Josemar, ter participado de um projeto de lei, pô, Sim. altamente relevante, né, Josemar? Eu acho que mudou a vida de muitas pessoas com autismo, e não porque a lei tenha o poder de transformar como um passe de mágica, mas porque ela é um instrumento de Uhum. luta muito importante. Sim, sim. Instrumento, essa é a palavra. Sim. É. Josemar, e como é que foi na sua trajetória? Você sofreu muito preconceito? Então, o preconceito, ele é parte da nossa vida, sabe? Sofri muito, muito, muito preconceito. Eu poderia elencar inúmeras histórias para você aqui, mas eu vou começar primeiro com o inverso. Agora, antes de você começar, Josemar, explica pro pessoal Aham. a origem dessa pergunta. Por que que a gente está perguntando isso? Explica, por favor, a sua condição física, o grau, para que as pessoas possam entender do que a gente está falando. Tá, então vamos lá. Eu tenho deficiência visual, né? Deficiência visual. Eu tenho um pequeno problema nos olhos. Eu sou completamente cego, tá? Caramba, velho. E aí, Pequenininho do Pequeno problema. problema. eu sempre brinco com os meus alunos, né? E hoje eu dou aula para um curso de medicina, né? E Pô, que maneiro, dou medicina. aula para um curso de medicina. Legal. E eu sempre brinco com os meus alunos que pelo menos 10 deles têm que têm que fazer residência em oftalmologia para me atender de graça, que eu aturo eles toda semana. Mas o que acontece? Eu nasci com deficiência visual, sempre tive a deficiência visual, portanto, e apesar de enxergar um pouco mais assim que eu nasci, eu fui alfabetizado na escrita universal, por exemplo. Eu nunca enxerguei totalmente. E com, sei lá, 8 anos mais ou menos, 9, eu acho, não tenho certeza, mas o fato é que eu perdi a visão. E isso teve um efeito de primeiro me fazer achar que eu não ia a lugar nenhum. E posteriormente, quando eu me aproximei do Braille, me fez achar que eu ia onde eu quisesse. Então, eu sempre tive a compreensão de que eu ia onde eu quisesse,
Mas logo depois que eu cheguei a essa conclusão, ainda criança, que eu podia fazer o que eu quisesse, né? Enfim, eu sabia ler, escrever e em braille. Eu descobri que eu também iria onde eu quisesse, vivendo todo tipo de preconceito. Então, muito cedo eu entendi que eu poderia usar o preconceito das pessoas para ter história para contar. E sempre escrevi muitas dessas histórias, e em 2021 elas deram origem a um livro chamado Faces de Nós. Que É um dos legal. livros que eu tenho que conta muitas dessas histórias, né? Nessa época eu já não tinha muito contato com o Ricardo, ele já tinha terminado a faculdade, mas Mas eu vi o Ah, seu é lançando ali. recente, então. Não, então, As histórias anotadas e publicadas são mais recentes? São 5 anos atrás? 6? Esse livro é de 2021. É porque Ah, muitas tá. dessas histórias eu conto até hoje em na sala de aula. E Eu, aí eu eles ia pedir até diziam, eu ia pedir até pro senhor contar uma. Na verdade, o que eu ia perguntar e ensejar numa história dessa que o senhor vai contar. Eu ia perguntar se o senhor já sofreu alguma restrição, algum preconceito dentro do Poder Judiciário. Ou algum. Boa. Porque tem uma história dele, eu tô perguntando isso de propósito. Porque tem uma história dele que aconteceu numa audiência que eu queria que ele contasse. Por favor. primeiro assim, eu queria exaltar, né, porque nós estamos num podcast jurídico, mas eu preciso dizer isso porque eu digo isso sempre e aí não faria sentido eu não dizer isso para vocês. O meio jurídico, sobretudo o poder judiciário, ele é extremamente elitista e preconceituoso. E esse é um fato que a gente não pode negar até para a gente entender que isso precisa mudar. E eu sempre soube disso. Isso nunca foi uma novidade para mim, nunca me surpreendeu. Eu sempre ouvi isso mesmo quando eu não tinha formação jurídica. Então, esse é um ponto. E falta advogado, assim, para poder questionar algumas atitudes do judiciário, né? Eu acho que falta a gente entender que questionar faz parte do processo de convivência entre profissionais da advocacia, profissionais da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria e da Advocacia Pública. Sim. E me parece que nós temos aqui uma questão importante, que eu vou começar por ela. Existem profissionais do direito que eles são acima da média do ponto de vista humano. Então, eu queria começar falando de uma juíza que marcou muito a minha carreira logo no início. Eu fui fazer uma audiência, se eu não me engano, em São João de Meriti. E uma pessoa veio até onde eu estava sentado e perguntou que horas é a sua audiência. Eu falei e tal. E ela voltou lá para dentro. Daqui a pouco ela falou: sua audiência chegou, me acompanha. Como é que você quer que eu te leve? E aí ela me conduziu e eu notei que ela abriu a audiência. E eu notei que era a mesma pessoa que tinha ido até lá fora falar comigo. Posteriormente, naquela época, a ata era impressa, ainda não tinha processo eletrônico. Ela não só leu a ata para mim, como ela me ajudou a assinar, que não era obrigação dela, né? E é uma juíza que eu nunca esqueci, né? Eu só tive essa audiência com ela, mas fiz questão de ver o nome dela na ata, a doutora Isabela Lobão, né? Que foi, assim, uma das pessoas mais solícitas que eu encontrei. Boa, Isabela Lobão. Boa, Isabela Lobão, Isabela. o OAB de Bangu mandou um Né? abraço para a doutora Eu Isabela. conheço aí a doutora Isabela, tenho Conhece? bastante processo com ela. Assim, foi uma experiência muito, muito significativa, porque do ponto de vista humano, e eu não tenho o que dizer dela, tá? Isso foi em Bangu, então? Isso, Não, foi São João de Meriti. Ah, São João de não me Meriti? lembro, acho que foi São João João de de Meriti, Meriti. Ah, tem tá. muitos anos isso. Ah, certo. Mas acho que vale a pena mencionar esse fato. Agora, também enfrentei outras tantas situações, como essa história que o Ricardo quer que eu conte, né? Não é que eu quero que você conte, é porque é uma história que eu. Fui Que ele... instigado. Não, tem 3 histórias que o Josemar me contou, 4, que ele Que contou na isso? sala, que eu nunca esqueci. Eu vou até elencar. Que era a da escola que ele estudava, que teve um futebol lá. Aquela ele contou. A do amigo dele do táxi. Essa do amigo do táxi, se quiser contar aqui, não, vai quebrar o protocolo, total. Mas é muito boa. Essa história foi no TRT. Nessa época, quando comecei, eu fazia Calma aí, algumas rapidinho, coisas. desculpa te interromper. Qual história que a gente vai contar primeiro? TRT. Eu vou contar do TRT.
Tá Eu vou bom. contar do TRT, porque essa tá no livro, inclusive, então muita gente que já leu o livro vai lembrar dessa história, que é a seguinte: nessa época os processos ainda tramitavam em papel e eu estava pelo reclamante, processo trabalhista. Hoje faz muitos anos que eu não atuo mais em processo trabalhista diretamente. E aí a juíza abriu a audiência, alguma possibilidade de acordo? E aí a parte reclamada disse, olha, não, e deu as razões. E a juíza, doutora, contestação. Aí a advogada entregou, ela empurrou para mim. Doutor, manifestação. Aí eu, excelência, eu vou requerer prazo para me manifestar sobre a contestação. Ela, bom, é... mas por quê? Eu falei, porque, pelo que eu estou entendendo aqui, tem muitos documentos e não faria sentido eu me manifestar sobre essa contestação nesse momento. E aí, o que aconteceu? Eu, naquele momento, ouvi uma frase. Doutor, o senhor pode olhar para mim? Aí eu, estou lhe ouvindo. Foi a resposta que eu dei. Me surpreendeu aquilo, mas tá. Depois do primeiro impacto, ela falou: olha, então o senhor vai fazer o seguinte: o senhor vai vir aqui na semana que vem, vai juntar a cópia da carteira de trabalho do reclamante legível, por favor. Doutor, o senhor pode olhar para mim? Eu estou falando com o senhor. Falei, eu estou lhe ouvindo. E, e aí vai ter um feriado nesse meio, e depois do feriado, o processo vai voltar concluído. Doutor, o senhor está surdo? Eu estou falando com o senhor. O senhor pode olhar para mim? Aí ficou aquele Pesado, clima em né? sala. TRT é brabo. Pesado, O mas TRT1 é brabo. prossiga, E professor. aí a advogada da outra parte tomou minha defesa, por mais incrível que isso pareça. Excelência, o doutor Josemar é cego. Aí ela, Cara, ué, é cego? Ele é cego. Ué, e não tá de óculos escuro por quê? Aí eu falei, porque aqui caraca, dentro não tem sol, né? que doideira, cara. Toda vez que eu ouço essa história eu morro Isso de tudo rir, numa cara. audiência trabalhista. E era de conciliação? Era uma, era o quê? Isso daí? Então, na verdade, em tese seria uma audiência una, mas a gente sabe como é que são as audiências unas, né? Elas são unas, mas são fracionáveis. Aí tinha manifestação em documentos, aí deu pra fracionar, né? Sim, exatamente. Legal. Hoje em dia o seu escritório trabalha com quantas pessoas, Josemar? Então, na verdade, a gente tem 2 pessoas fixas no escritório, né? E a gente trabalha com muitos parceiros. Então, a gente Que tem legal. vários parceiros que nos ajudam com processos, sobretudo quando não são processos que a gente tenha como atividade fim, e tem as pessoas que nos ajudam a tocar os processos mesmo, ou porque eles são fora do Rio, ou porque são processos que a gente não tem como fazer todas as peças e tal. Então depende muito da natureza do processo, mas a gente trabalha com vários parceiros. Você trabalha na área criminal também? Então, Já fez pela alguma coisa? vítima, em caso de violência contra a mulher, é o mais Sim. comum, né? A gente lida muito com essas questões ligadas a direitos humanos, e aí envolve direitos humanos da mulher também. Então, a área criminal para a gente, ela acaba sendo muito mais uma eh, uma seara onde a Sim. gente tenta alguma efetividade para direitos humanos. Mas já fiz criminal, já fiz júri, Já fez mas júri? já fiz júri, Maneiro. Caramba, mas efetivamente não é aquilo que a gente tenha como finalidade, né, como objetivo Sim, principal. sim. Mas Os principais produtos lá do seu escritório são ações judiciais, né? São normalmente uma advocacia de consultoria. Consultoria? você faz consultoria? Que legal. A gente Como é que funciona as suas consultorias? Então, por exemplo, alguém pede um parecer sobre uma pessoa com deficiência que foi impedida por uma junta médica de assumir um concurso público. Aí a gente dá um parecer e Caramba, aí que se legal. avalia, por exemplo, a conveniência de ajuizar uma ação. Existem muitas questões, né, de pessoas que não são consideradas deficientes por alguns critérios, então a gente atua muito. A parte de nacionalidade também, alguém quer renunciar a uma nacionalidade. É Uhum. muito comum, eu consegui
um emprego, mas o país que eu moro exige que eu não tenha outra nacionalidade. Então, tem uma parte que é a advocacia administrativa, que é essa mais de nacionalidade, tem uma parte que é mais judicial, tem muito a ver com essa questão da judicialização do direito à saúde e das dificuldades que são criadas para o exercício do direito à saúde, notadamente em relação a órgãos do SUS, mas também a planos de saúde. E nós temos, então, uma advocacia que ela não se foca no Poder Judiciário. O Poder Judiciário é parte da nossa advocacia, mas a gente também entende que muitas das situações elas não devem ser judicializadas, exatamente para que a gente consiga um provimento, uma solução mais rápida, Uhum. não só porque o Poder Judiciário ele é mais lento, mas também porque administrativamente é possível resolver muitas das questões que chegam ao Poder Judiciário se a gente tiver a paciência e a disposição de ser chato. Como é que funciona a estrutura de tecnologia do seu escritório, Josemar? A Quais softwares gente vocês usam? Quais sistemas? a gente trabalha com nuvem, né, um sistema de Sim, nuvem mesmo, e sim. trabalha com um sistema de gerenciamento jurídico. Hoje em dia a gente trabalha com a Astreia, Legal. que Legal. é um software que nos atende muito bem, porque nós não somos um escritório grande. Sim. E a gente lida também com os sistemas dos bancos mesmo para a parte financeira, né? Então a Uhum. gente não faz o gerenciamento financeiro em um software O jurídico, Astreia sim. dá para Hum. fazer a emissão de boletos. Você usa aquela parte de Não, emissão de boletos? não, a gente não usa. Por quê? Porque para a gente funciona melhor trabalhar direto com o Direto no banco. banco, né? Direto com o Sim, banco. No teu banco, por exemplo, ele já emite boleto? Sim, Ah, sim, legal. sim. sim. Legal. É qual banco? Itaú, Ah, não sei tá. se O podia Itaú tem falar. uma parte para Ah, tá. empreendedores, né, Então, É. também. sim, sim. Tem uma parte que permite isso. Tem alguns bancos que permitem. O meu, por exemplo, Sim. não permite. O Bradesco, por exemplo, não permite. Pessoa física, não, se eu não me engano. Ah, que legal. Então Não. eu tenho que ter um sistema para poder gerar os boletos, né? Uhum. Lá no teu escritório tem uma pessoa responsável por isso, Josemar? Por fazer cobrança ou isso fica ao seu cargo também? Na Cobrar cliente, essas verdade, coisas. a gente tem, né? Porque é muito complicado você lidar com o cliente e você ter que cobrar financeiramente. Uhum. Então a gente separa isso. Boa. Cara, essa foi uma decisão que eu tomei também já tem um Sim. tempo, porque era muito desanimador quando eu particularmente estava atuando num processo e eu percebia que o cliente não estava pagando aquele valor do contrato, né? Então eu defini que eu, cara, não cobro mais cliente, não me envolvo mais Sim, nessa sim. parte. Eu vou cuidar da Você. questão técnica ali do caso Sim, sim, e porque a parte financeira vai ficar com ficar uma outra pessoa. com Até é uma mais, é outra mais pessoa recomendado para isso mesmo. poder eu não ter nenhum tipo de embate ali com o cliente, sabe? Então Uhum. eu penso que essa é uma decisão muito acertada, sabe, Josemar? Lá no seu escritório, quando alguém entra em contato pelo WhatsApp, por exemplo, essa pessoa ela passa por onde, assim, até chegar em você? Então, muitas vezes ela não quer nem porque tem outras advogadas que trabalham comigo, né? Então, quando ela quer procurar um advogado especificamente, ela manda mensagem via WhatsApp ou liga e tal. E aí a gente explica como é que funciona a questão da consulta, o valor da consulta, como é que a Você gente cobra todas as trabalha. consultas? O que que acontece? O cliente, ele precisa resolver o problema dele. Uhum. E aí, muitas vezes, ele vai até você, ele passa 2 horas conversando com você, e Uhum. são 2 horas que você não ganhou. E muitas vezes ele simplesmente só queria uma informação. É. Então, qual é a nossa política no escritório? Toda consulta ela é cobrada. Se o cliente fecha algum serviço conosco, a Desconta o valor, gente né? abate Sim, no valor do serviço. Boa. sim. Mas a gente não trabalha com advocacia cota litis, né? Com advocacia cota litis não é bem a expressão. A gente não trabalha com aquele percentual ao final do processo.
Ou seja, Caramba. se o cliente resolve nos procurar, ele tem um valor para pagar, ele vai pagar esse valor. Se ele ganhar o processo ao final, ele paga um percentual menos aquele valor, e se o percentual for menor, já está pago. Mas a gente não trabalha para receber ao final, porque ninguém trabalha assim. Eu não sei de onde surgiu essa história. Quando eu entrei para a advocacia, você já tinha isso, que era essa lógica de eu só vou pagar 30% ao final, Excelente. 20% ao final. E aí o que que acontece? Ele perde o processo e você trabalhou de graça. E aí eu Perdeu o tempo à pergunto toa, para né? você, qual é o médico para o qual você só paga se você ficar curado? Qual é o dentista para o qual você só paga se o seu dente ficar bem feito, se o seu Perfeito. implante ficar excelente? Doutora Ana Tereza Basílio, vamos colocar o Josemar aí na presidência da OAB, porque eu tô Tá, sentindo aqui uma gostei. militância forte a favor da gente. Tô orgulhoso. Legal, legal. Mas é exatamente Caramba. isso, Josemar. E que bom, cara, que você conseguiu implementar isso. Deixa eu te perguntar uma coisa para poder até voltar nessa pergunta de cobrança. São quantos anos de carreira como advogado? São 21, 21 anos, perfeito. 21 anos como Mas advogado. acredito que lá, quando começou, cobrava no êxito, né? Ganhava no êxito. Em qual momento? No Ou não? comecinho da advocacia. Não, Não? não, Sério? não. Desde o início já começou, já conseguiu implementar esse modelo de negócio? Na verdade, quando eu comecei, o que que acontecia? Assim como muitas coisas na minha vida, a advocacia, eu comecei no momento que eu precisava começar. Eu trabalhava numa editora de livros jurídicos e fui demitido no dia que eu passei na prova da ordem. Que Foi isso? demitido sem justa causa? Fui. E aí eu pensei, bom, eu vou advogar porque eu quero flexibilidade de tempo, porque eu queria fazer mestrado, queria continuar estudando. E estava terminando uma segunda graduação que eu fiz praticamente junto com o curso de Direito. Então, o que que eu pensei comigo? Todo cliente que vier, eu vou tentar estabelecer alguma coisa. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a pegar, geralmente, causas que não eram exatamente causas interessantes. E aí eu sempre dizia para o cliente, olha, só tem um problema. Eu não trabalho só para receber ao final. Alguma coisa você vai precisar Vai ter que adiantar, morrer em alguma Vai coisa ter que aí. morrer um dinheiro aí, cara. porque eu ando, né? Eu me locomovo e tal. E Aham. aí eu vi que não dava certo. Como O se todo cliente não advogado queria. fosse igual o Josemar, a Aham. advocacia tava uma É, classe totalmente diferente nesse do que é momento hoje. tu já deve ter É, enfrentado algumas barreiras para aquisição de clientes, mas, né? Não, sim, sim, enfrenta, mas o cliente que vem é porque é É, qualificado, porque o sim, cliente quer sim. contratar ele mesmo. Aham, sim, só sim. que É uma boa eu, barreira. no começo, eu sempre fui alguém que eu sempre tive essa coisa de eh, conversar muito com as pessoas, né? Então eu, às vezes, percebia que as pessoas estavam muito desesperadas. E desesperadas porque estavam abandonadas mesmo. Você via as pessoas, porque eu tenho uma indenização para receber, e eu já procurei não sei quantos, e aquelas coisas, né? E eu fiquei pensando, né, o que que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? E aí, o fato foi que eu comecei a advogar para uma empresa do ramo de material de escritório. Como funcionário ou Não, como, como como advogado advogado? mesmo. Nossa, contrato de prestação de serviços. Isso Seu aí. cliente, seu primeiro cliente foi uma pessoa Foi jurídica. uma pessoa jurídica. Caramba, que legal. Eu comecei com outro colega meu que, na época, tinha terminado a faculdade comigo e trabalhava nessa empresa. E aí eu pensei, bom, agora eu posso ajudar as pessoas que eu gostaria de ajudar. Eu sempre gostei muito dessa parte de fazer, de ajudar quem precisa de ajuda e não exatamente só quem pode pagar. Então, o que que eu passei a fazer? Eram pessoas que, em tese, você mandaria para a defensoria. Sim, E aí eu dizia, olha, vamos fazer o seguinte, você vai pagar, sei lá, na época, né, R$ 100. E eu vou fazer o processo para você, e ao final, você ganhando, você me paga, você não sim. ganhando, já está pago.
E a pessoa às vezes parcelava em 10 de 10 reais, entendeu? Mentira. Ah, isso a gente tá falando qual Só ano? que isso 2004. 2004. Você se formou em qual ano? 2004. Você pegou a OAB em 2004. 2004. E aí, o que que acontecia? Só que eu fazia no atacado. Eu fazia no atacado por quê? Porque era 10 pessoas pagando 10 reais, por exemplo. Então aí eu tinha 100 reais. Só que eu advogava para uma empresa. E assim eu fui fazendo um capital para abrir meu próprio escritório. O que eu consegui fazer 4 anos depois. E aí E você... é o escritório que está aí até hoje. Que é o escritório físico? Que é o escritório físico, né? A gente mudou de endereço uma vez, né? A gente ficava ali na Presidente Vargas, depois a gente mudou, mas é o escritório que está aí até hoje. Ele é com endereço mesmo pro pessoal saber? Rua Uruguaiana 10. Legal, cara. E pra você, como é que é ter um escritório assim no centro do Rio de Janeiro? Qual é a tua visão sobre isso? É estratégico essa escolha? É Então, estratégica? hoje em dia, a figura do escritório físico, ela já é uma figura que muita gente se dá o luxo de não ter. Eu mantenho o escritório físico até hoje que você trata com acolhimento, porque né? a Questão de pessoas de acolhimento. gente trata de situações que muitas vezes você pega uma pessoa que está muito vulnerável, né? Que às vezes ela precisa de um advogado, mas ela precisa às vezes de um abraço, ela precisa de um aperto de Sim. mão, ela precisa de alguém que ela saiba que está ali, que vai ouvi-la, que vai muitas vezes acolhê-la. Eu acho que isso em matéria de direitos humanos, e talvez seja Sim, sim. um pouco sonhador da minha parte, talvez seja um pouco piegas da minha parte, mas para mim sempre funcionou muito bem. Assim, para quem trabalha num volume muito grande, é impossível, certamente, É. né? Mas a advocacia dele abraçar é... todo mundo, beijar todo mundo e Pô, acolher tá. todo mundo, Nem os, é nem os impossível. funcionários, nem os clientes. Então, realmente, assim, é uma escolha estratégica que o empresário tem que fazer, né, Josemar? Sim. Ou eu vou ser aquele advogado, eu penso, e isso é a conclusão que eu chego hoje, né? Ou eu vou ser aquele advogado bem próximo do meu cliente, eu vou ter uma limitação de atendimento, de tempo, de acolhimento e tudo mais, e tá tudo bem. Ou você vai ser o advogado que chega perto do cliente, mas não consegue ter o operacional ali muito, né? Ou você vai ser, eu diria o seguinte, ou você vai ser aquele advogado que fica bem próximo ao cliente, atendimento presencial, 1 hora de reunião, 1 hora e meia, 2 horas, Sim, sim. e vai conseguir atender, por exemplo, 6 clientes num dia, com a agenda lotada, Sim, né? sim, sim. Dando tudo certinho, sem nenhum atraso, beleza. Ou você vai para uma advocacia mais volumosa, Sim, em sim. que nessas 6 horas você atende pelo WhatsApp 50, 60 pessoas. Sim. E aí eu te pergunto, Josemar, existem esses dois modelos de negócio, os dois altamente lucrativos, né? Qual é o modelo que hoje mais te parece bom para um advogado que está começando? Ele deve focar em ter muito cliente e muito dinheiro, muito possível dinheiro na mesa, tentar o máximo de ajuizamentos ou consultorias, mas eu digo assim, ter bastante volume, ou ser um advogado focado mais em trabalhos, projetos únicos com rentabilidades maiores. O que você pensa nisso? Eu diria para você que quando eu comecei, eu trabalhei com advocacia no atacado. No atacado, porque eu precisava ter muitos clientes para Fazer muito dinheiro. atingir um Sim. projeto Uhum. que era abrir o meu próprio escritório. Por quê? Ninguém dava estágio para cego naquela época. Mas esse atacado que você se refere é uma atuação mais generalista, full service? É aquela contencioso de massa mesmo. advocacia mais de que você está distante, você é consumidor, né, responsabilidade civil, é aquela advocacia que você não precisa. Agora, hoje em dia, qual é a nossa compreensão? A gente lida com direitos humanos, em boa parte, a gente quer fazer uma advocacia humanizada. Uhum. E essa advocacia humanizada, as pessoas, hoje em dia se fala muito em advocacia humanizada, e na prática você tem o mesmo distanciamento. Eu não consigo fazer com um atendimento de massa. Uhum. Então, eu não atendo, por exemplo, mais de 2 clientes por dia. Caramba, 2 né? clientes. Não atendo, Mas porque aí eu acho que não dá. Você Mas não... Mas é só pra eu saber.
você não atende porque você usa só algumas determinadas horas do dia para atender alguns clientes e o resto você trabalhar, ou porque você realmente ou tem algum outro motivo? Hoje eu já não tenho mais 20 anos de idade, então também não tenho a mesma disposição. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente não tem demanda para que precise fazer isso. E terceiro, se não tivesse, a gente não, se tivesse, a gente não atenderia. Por quê? Porque hoje em dia a gente prefere priorizar o cliente, priorizar a qualidade do atendimento, priorizar essa relação de apoio, do que propriamente priorizar. Mas aí você já chegou numa condição É, mais mas é confortável de. exatamente isso. Quer dizer, você me perguntou o que que eu diria para o advogado que está começando. Sim. Eu acho que depende muito de que objetivo ele tem. Uhum. Ele tem um objetivo de construir uma carreira, né, e uma carreira em que ele perceba a necessidade de estar próximo do cliente, ou ele tem necessidade de construir um patrimônio e, consequentemente, ele não perceba essa necessidade de estar tão próximo. Quer Uhum. dizer, são opções, não existe São um duas formas de princípio advocacia, moral, né? né, que diga que um é mais correto que o outro. Eu acho que são questões de objetivos, Uhum. sabe? Eu Caramba, gostaria muito de. interessante esse ponto de vista, Sim, cara. sim. Eu gostaria muito de uma opinião sua, Josemar, com 20 anos de carreira. Tá? Eu tenho uma empresa que é uma empresa que presta apoio para advogados e para escritórios de advocacia. O que é apoio nesse caso? É organização de documentos, organização de relatórios para o advogado assumir o caso, e atendimento desse cliente, elaboração de petições para auxiliar o advogado e deixar o advogado mais focado na parte técnica, na parte de pensar o processo estrategicamente, se Acolher relacionar, cliente. Acolher no caso exatamente, do se Josemar, né? relacionar com o cliente, atender o Sim. cliente de uma forma boa pra caramba, para o cliente se sentir bem atendido. É mesmo. Será que isso seria bastante útil para um modelo de negócio como o seu, É. né, Josemar? E eu te pergunto, Josemar, o que você acha de uma empresa que presta esse tipo de serviço para advogados? Isso te parece bom ou isso te parece ruim? Por tirar do advogado as funções que seria dele, por exemplo. É bom te dizer duas coisas antes. Primeiro, advogado é um gênero que comporta infinitas espécies, né? Boa. E aí, a gente tem as generalizações para o bem e para o mal. Então, você ouve a fama de advogado, sobretudo quando o serviço é entendido como não bem prestado, ela é uma fama muito, muito, muito ruim, É péssimo. no Sim, sim. sentido de, o advogado está comendo meu dinheiro, porque o advogado não. Então, isso é um ponto. Você tem essas generalizações que são perigosas. O outro aspecto que eu acho importante te dizer, e te dizer com franqueza, é o seguinte: a advocacia, ela, no geral, ah, ela não te dá muito tempo de organização, principalmente quando você tem aquele advogado que bate o escanteio e corre para cabecear. Sim. Que é o normal, eu diria. E aí, quer Não é dizer, isso? Sim. muitas vezes, esse advogado, ele não tem o dinheiro para contratar uma empresa. E muitas vezes ele perde prazo, ele perde documento, ele perde uma série de coisas. Então, o que que eu diria para você? Tudo vai de acordo com a necessidade do profissional. Eu acho que se você pega um advogado cego, por exemplo, Uhum. como eu no começo, que não tinha essa Caraca, facilidade, cara, olha só que você coisa. pega um advogado cego, ele vai querer esse serviço se ele puder pagar, porque isso resolve todos os problemas dele, na medida que Opa! você não consegue, né, organizar Sim, documento sim. comum. Verdade, pô. Eu tinha problema para digitalizar documento, por exemplo, né? Eu tinha problema para organizar a pasta de cliente. Então, quando eu comecei, eu trabalhava sozinho, era muito difícil, Uhum. né? Eu pedi às vezes ajuda para o próprio cliente, vem cá, faz uma coisa aqui, me diz que documento é esse. Eu ia lá, botava uma etiqueta em braille e tal, até eu ter condições de contratar alguém.
né? E talvez se eu tivesse uma empresa para me auxiliar, isso funcionasse muito bem. Então, Pô, eu que diria para legal. você que depende muito da necessidade do profissional. Tem aquele Uhum. cara que, não, ele não tem deficiência visual, por exemplo, só que ele não tem tempo. Além dele advogar, ele tem 3 filhos, ele tem que cuidar da casa porque a esposa dele trabalha fora e tal. Talvez ele precise disso. E tem aquele cara que só advoga. Aham. E aí talvez ele diga, não, eu não preciso disso, eu bato escanteio, eu corro para cabecear e eu saio no contra-ataque. Tudo bem também. Uhum, tudo bem, é Sim. verdade. Josemar, e aí você estava falando das suas histórias, né? Conta mais uma história daquela pra gente. Você A estava. do táxi, eu acho. É assim, existe muita coisa, né? Eu vou te contar uma história que eu acho que eu nunca te contei. É, Agora eu tô. a Agora... minha, a minha filha era pequena nessa época, né? E ela tinha mania de mexer nas minhas coisas. E aí, um belo dia, eu vi que ela estava mexendo na minha pasta de trabalho, e tudo bem e tal. E cheguei na audiência e fui tirar uns documentos para mostrar alguma coisa durante a audiência. A juíza sentada aqui, né, à esquerda, é, enfim, a outra parte do outro lado. E eu puxei o processo. E aí, todo mundo começou a rir. Falei, o que que aconteceu, gente? Doutor, só faz uma coisa. Tira essa calcinha de cima do processo. Que isso, cara. A minha filha botou uma calcinha Que isso, dentro do processo e eu não vi. Muito Que bom, doideira. cara, muito bom. Então, Josemar, e aí você tá. Você já além. Você sofreu algum. Você falou dessa situação da escola. E em sala de aula? Como é que os alunos reagem quando você entra e eles percebem que você é cego? Ah, existem aqueles que são assim, que levam de boa, né? Que não veem isso. Enfim, existem os curiosos. Tem muitos, né? Que perguntam muita coisa, né? A respeito da questão ligada à deficiência. Sim, quando eu era de lá, a galera falava É, assim: não, Josemar não é cego nada, ele anda só. tinha. Eu lembro Tá que fingindo. teve uma vez que eu estava dando aula. E aí eu tô lá explicando a matéria e passo uma aluna. E aí a gente sente que passou uma pessoa, porque faz um vento e tal, um vulto. E aí eu fiz assim com o rosto, né? É. Aí ela voltou e falou: E agora eu tenho certeza. Você enxerga. Eu tenho certeza disso. Eu falei: Por quê? Ela falou: Não, porque quando eu passei, você ficou olhando para minha bunda. Que isso, cara, que doideira. E eu, Ah, bom, cara. você desculpa, então não era minha intenção, tá? Mas você pode ter certeza, eu não vi nada e tudo bem, e passou. Mas tem essa lenda, né? Porque quando as pessoas elas não convivem com a gente, elas não entendem muita coisa, né? Que Sim. são muito específicos da vida de um deficiente visual. Uhum. Então, é muito comum que as pessoas, por exemplo, me perguntem: Poxa, mas como é que você desce a escada certinha? Provavelmente porque a escada está ali há muito tempo, eu já passei por ela várias vezes e tal. Uhum. Mas todas essas formas que a gente desenvolve como uma outra forma de viver, porque eu sempre digo, né, a deficiência, ela não é nem melhor nem pior, ela não é uma tragédia, ela é uma outra forma de viver, né? E Sim. a gente às vezes se adapta, às vezes não, assim como qualquer pessoa se adapta a outras formas de vida. Então, claro, tem de tudo, mas eu sempre digo que eu cheguei à sala de aula porque eu quis estar ali, assim como eu quero estar ali. E eu tenho que estar preparado para todo tipo de situação, inclusive para preconceito. Isso nunca foi um problema para mim. Poxa, interessante. Boa. E é complicado, né? O preconceito ele recai muito sobre tudo. Eu lembro que eu tive aula com o Igor, e aqui vai um dilema da Veiga de Almeida. Professor, ninguém sabe soletrar seu nome, a gente não sabe se é a Jus, se é a Jouse. Uma vez na aula ele falou a Jouse, mas aí a gente sempre chamou de a Jus e vai ficar assim mesmo. Professor de Direito Administrativo maravilhoso, um dos melhores que eu tive na vida. Ele falou que o Josemar foi lá fazer a, a entrevista, né, pra começar a trabalhar lá. E depois que ele foi contratado, ele falou: Josemar, só te contratei porque você já tava aqui. Só te entrevistei porque você já tava aqui. Porque se eu soubesse que tu era cego e tal, nem. É bizarro, né, cara? É.
Para te falar a verdade, isso é uma coisa que aconteceu comigo em muitos lugares. Eu nunca fui muito de divulgar em currículo que eu tenho deficiência visual, e não porque eu tivesse algum problema com isso, mas porque sempre pedem laudo. E normalmente se pede laudo para te colocar num sistema de cotas se você for contratado para não trabalhar igual aos outros. Isso é muito comum no mercado. Sim. Então eu Só nunca para bater coloquei. a cota de deficiente na empresa, né? Claro que a gente não pode generalizar, mas isso é muito comum no mercado. Então eu sempre evitei. Mas será que também não seria injusto cobrar de uma pessoa deficiente a mesma produtividade de uma pessoa não deficiente? Eu não sei se é injusto. Eu acho que justiça é você dar trabalho e, sobretudo, quando você dá trabalho, você dá condições de trabalho. E se uma pessoa com deficiência produzir menos porque ela é deficiente, é uma questão. Se ela produzir menos porque ela trabalha mal, é outra questão, sabe? Uhum. Caramba, bom. Não necessariamente uma pessoa com deficiência vai produzir menos do que uma outra. Muitas vezes ela Sim, produz sim. mais. Não necessariamente, né? De fato. Fato. Ó, atualmente você tá sob. Aliás, você tá à frente, né, Josemar, de quantos processos ou consultorias, assim? Ah, eu ia perguntar isso até, se Ah, você faz consultoria para ONG, para OS, para essas coisas. Eu faço consultorias para empresas, muito com relação à parte de inclusão, de direitos da pessoa com deficiência para inclusão por meio do sistema de cotas. Você Eu, falou uma área bem ampla de atuação aqui nesse nicho específico, né? Dá para fazer Uhum. Dá um pra fazer bastante bom, coisa. sim. Bom trabalho. é porque é o que eu sempre digo para você. Eu estava dizendo para vocês, né, há alguns minutos atrás. Nós precisamos entender que a advocacia não se resume ao judiciário. A Uhum. gente passou. Esse podcast está ensinando muito isso para as pessoas, né? Primeiro com o Aham, André Sadi e tal. aham, sim. A gente passou a tratar a advocacia como algo quase que dependente do Poder Judiciário. Não é, é possível você advogar sem ser dependente do Poder Judiciário. Então, Sim. esse é um ponto. O outro ponto é o advogado ou a advogada que pretenda trabalhar com consultoria tem que estudar. Estudar muito, porque em consultoria não tem modelo de peça, Sim. né? Situação muito específica ali, né? Uhum. E isso é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de estudar. Então, eu hoje, toda vez que eu tenho uma questão, né, de consultoria, eu vou estudar, né? Às vezes é assunto ligado a coisas que eu acho que eu domino, mas que chega a pergunta e você pensa, nunca tinha parado para pensar nisso. Porque Qual pergunta, por exemplo, aconteceu com você há pouco tempo ah, sobre isso? outro dia, por exemplo, uma pessoa me perguntou se ela seria deficiente se mudasse para os Estados Unidos, por exemplo, já que ela teria direito ao green card. E aí eu parei para pensar, olha, eu preciso estudar o conceito de deficiência dos Estados Unidos. Eu não sei qual é. É verdade, né? Porque a legislação muda de país para país, né? Então tem algumas coisas que lá não são consideradas. O CID, ele é o Código da Classificação Internacional de Doenças, ou Ah, sim, seja, é ele é verdade. causa provável da deficiência, mas a deficiência, ela não se confunde com a doença na medida que Não ela. saber disso é um preconceito também. É uma burrice. É É uma burrice, né? Muita gente confunde, ignorância. tá? A deficiência, ela, na verdade, tem como características a não funcionalidade de uma estrutura fisiológica, psicológica ou anatômica que, em interação com o meio social, causa dificuldades para realizar uma ou mais tarefas do dia a dia. Isso num conceito bem básico, tá? Então, não dá para a gente dizer exatamente que são a mesma coisa, né? A doença é uma patologia. Muitas vezes a deficiência ela simplesmente é uma má formação genética, Entendi. né? Uma má formação. Por exemplo, uma pessoa que nasce com atrofia do nervo óptico, por exemplo. Não Agora um tem caso doença ali. curioso, um caso curioso quero saber teu. Fala aí que eu ia perguntar um negócio pra ele também. Você já pegou algum caso, porque na trabalhista acontece um pouco disso, José Madi, você descobrir algumas coisas posteriormente, tá? Do seu cliente que omitiu ou deu uma informação
diversa daquela que é verdadeira. Isso já aconteceu com você nesse âmbito de doença mesmo, ou patologia, deficiência, assim, alguém se passando. Eu vejo isso em meme, cara. Tipo, gente que sai do INSS Ah, fingindo que tem fingindo uma que tá deficiência, tá mancando. ligado? Sim, Aí sim. depois chega alguém assim. Deve ser meme, tá? Brincadeira. Mas isso já aconteceu na vida real com você, Josemar? Pessoas Ah, tentando se passar por algo que na verdade não tem ou não são, assim, por alguma razão? eu já vivi situações em que, em juízo, você descobre que o cliente mentiu para você, tá? Isso acho que todo advogado já viveu. Mas eu nunca cheguei nesse nível de uma pessoa dizer que tem uma deficiência e, na Aham. verdade, não ter. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que eu peço quando a gente está tratando de deficiência é laudo médico. Sim, sim. E quando a gente está tratando de deficiência, normalmente não é só um. E aí, você já sabe se ela vai se enquadrar como pessoa com deficiência, se ela não vai se Uhum. enquadrar ou se é controverso aquilo. E aí você tem mais ou menos uma noção. Então, eu diria para você que já aconteceu de eu receber pessoas que se diziam deficientes Uhum. e, e tecnicamente não eram, e Uhum. já aconteceu de eu receber pessoas que não tinham ideia de que Uhum. estavam enquadradas como deficientes, né? Questão da pessoa com visão monocular, por Uhum. exemplo, muitas Sim, sim, pessoas até hoje sim, Uhum. não sabem que se enquadram na condição de pessoa com deficiência para sim. uma Sim, série de sim, direitos. Sim, sim. inclusive tributários, né? Preferenciário também. Eu tenho uma outra Sim. dúvida, Josemar. Por exemplo, existem algumas pessoas que eu recebo no escritório que são pessoas que se dizem incapazes de trabalhar, tá? Por questões mentais, psiquiátricas, tá? Só que eu tomo conhecimento, porque a gente faz uma investigação da vida desse cliente, eu tomo conhecimento, por exemplo, que essa pessoa ela tem uma vida sociável no que tange a relacionamento amoroso, ela sai com os amigos, ela tem aparentemente uma vida que seria normal. Só que para fins psiquiátricos, às vezes ela fala para mim, na verdade, em alguma variadas situações de atendimento, eu recebo essa informação. Olha, eu tô tendo um problema psiquiátrico na minha empresa por conta de algumas situações trabalhistas. Como que você trata essa situação, Josemar? Ou seja, uma pessoa que está incapacitada para o trabalho por questões psiquiátricas, dela, por exemplo, agravadas pelo ambiente de trabalho, mas essa mesma pessoa também consegue ter outros relacionamentos, outras consegue desenvolver bem outras áreas da sua vida. Me ajuda, como advogado, a entender melhor essa situação? Se é possível isso acontecer simultaneamente, ou se uma pessoa que de fato tem problemas psiquiátricos, ela enfrenta também essas barreiras em outras áreas da sua vida. Acho que a gente só não é ignorante em direito, né? Uhum. E, e às vezes é também. Então, Sim. então, o que que eu normalmente digo nessas situações? Olha, você tem uma vida sem dificuldades do ponto de vista do lazer, do relacionamento, mas tem dificuldade do ponto de vista laboral. E eu não tenho condições técnicas de dizer se você está bem ou se você não está. Quem vai dizer isso para você é um médico. Se você me trouxer um laudo médico dizendo que você não tem condições de trabalhar, eu posso te ajudar a conseguir um auxílio-doença. Sim. Porque a minha obrigação é de meio. Eu não vou dizer para você se você tem ou não capacidade, não me cabe fazer esse julgamento. Quem tem que fazer esse julgamento é um profissional de saúde. Uhum. O advogado tem que pedir. Então, se o cliente tem a compreensão de que ele não está apto para o trabalho, se ele tem um laudo médico dizendo que ele não está apto para o trabalho, se ele tem documentação médica, Uhum. deixa o perito resolver isso. O É isso. Josemar, você já atua na CIDH? Já teve alguma coisa? Diretamente não. É, Diretamente não. você já teve algum cliente que em algum processo judicial já teve algum direito fundamental violado? Eu tenho um caso até bem triste, né, de um cadeirante que recebia benefício de prestação continuada, o BPC, e num determinado momento ele, enfim, teve uma renda além por muito pouco tempo
e acabou sendo processado pelo INSS, tendo que devolver tudo que ele recebeu. E durante esse processo que ele sofreu do INSS, ele foi assistido pela Defensoria Pública, que praticamente o abandonou, não apresentou contrarrazões no recurso. Ou seja, ele teve, né, o direito de assistência jurídica, um direito básico constitucional, praticamente negado pelo Estado, porque apesar dele estar pela Defensoria Pública, a Defensoria Pública sequer requereu gratuidade de justiça nesse processo e ele ainda teve que pagar as custas do processo Caramba, ele teve que devolver tudo até... e pagar as custas? Sim, teve. E quanto tempo ele recebeu? Custas e honorários para a AGU. Caramba. E quanto tempo ele recebeu o benefício? Eu não me lembro aqui, mas certamente muito mais de 5 anos. Caramba, E e para pagar isso, como é que ele fez? parcelou em 60 vezes, conta com a ajuda de amigos para E isso está acontecendo agora familiares. Isso está ainda? acontecendo, ele está devolvendo isso parceladamente. Caramba, mas será que não tem como entrar com alguma ação? Isso eu não vou te falar agora, porque isso, enfim, não vou te falar disso agora, enfim, por questões mesmo, né, que Ah, você conhece muito bem. não, sim, sim, sim. É isso. É isso. Gente, estamos finalizando mais um episódio do nosso podcast, Tribuna do Sucesso. Queria agradecer muito ao professor Josemar por estar aqui, Obrigado, Josemar. muito ao meu amigo Larry Borges, eu sou Ricardo Alvarenga, estamos terminando mais um episódio. Muito obrigado. Eu É que isso. agradeço. Obrigado, Josemar, pelo seu tempo, por contar um pouquinho da sua história. Nós teríamos que ficar aqui horas e horas para poder absorver Sim, tudo. pois é. Eu E queria, muito obrigado eu queria por perguntar essa tanta 1h30 coisa. aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, desejo muito sucesso para vocês. Sigam em frente, porque a gente precisa falar sobre a vida na advocacia, né? Nesse momento Sim. de criminalização da advocacia, de precarização da advocacia. Foi uma profissão que eu abracei nos últimos 21 anos. Hoje eu estou praticamente, né, me preparando para parar na advocacia, mas é uma profissão que eu abracei, que eu amo e que me deu muito do que eu tenho hoje. Excelente. Excelente, obrigado. Tamo